Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu vou falar um negócio aqui com vocês. Eu acho que muita gente não vai concordar. E outras pessoas vão achar que eu estou falando demais. Outras vão achar que a congregação cristã é uma seita. Outras vão discordar de mim completamente. A congregação cristã no Brasil não é seita. Como as demais, como a as outras igrejas que tem por aí não são seitas. Mas não são seitas. Mas se você quer achar que a congregação cristã no Brasil é uma seita, sai dela e vai para outra igreja. Está a teu critério. Agora, o que eu vou falar com vocês, vou explicar aqui, é o seguinte. O que eu não concordo, eu não estou falando contra o nosso Deus. Eu estou falando que os meus olhos veem que eu não concordo. Vejam bem, eu conheço uma família inteira que é do ministério. Inteira, em peso. A família inteirinha é do ministério. Já sou contra isso. Se o marido é do ministério, a esposa não tem que ser do ministério. Porque tem um irmão lá servindo a Deus 40 anos, por que ele não pode ser do ministério? Por que uma família inteirinha tem que ser do ministério? Porque não oraram. Porque se orar, Deus vai mostrar que tem outros ali que precisam entrar no ministério, que precisam fazer a diferença, que precisam fazer a vontade de Deus. Eu já falei isso para o irmão do ministério, que eu acho que até o ministério deveria convocar uma reunião para saber o que a Irmandade acha do ministério, para dar a oportunidade da Irmandade falar o que acha do ministério. Como o ministério tem a oportunidade de falar da Irmandade. E também outra coisa que eu não concordo, ficar mudando inário. Estamos no quinto inário, eu não concordo com isso. E também outra coisa que eu não concordo. A irmã é da piedade. Se a irmã está passando por uma situação difícil, procura o SUS. Se ela está com depressão, com ansiedade, transtorno, bipolar, procura o SUS para tomar os remedinhos, cuidar da saúde mental, que não é pecado. O que eu vou falar com vocês aqui, que eu já até passei por um irmão aqui do ministério. Eu cheguei do serviço dia para trás, estava descansando, bateram no portão. Eu, burra, fui lá e abri. Deveria ter deixado bater e ido embora. Aí era uma irmã da Obra da Piedade. No início ela foi bem educada, tudo. E eu tentando ser, mais educada do que eu pudesse. Aí conversa vem. Aí ela não trouxe nada para mim. Ela não trouxe um pacote de arroz, ela não trouxe um pacote de feijão. Ela não trouxe nada. Louvado seja Deus, eu estou em paz. Eu quero... Aí o que aconteceu? Conversa vem. E eu falei, expus o que eu sentia, né? Aí, gente, o que houve? A irmã foi ficar nervosa, foi dar um treino, a irmã foi ficar nervosa, pediu para abrir a porta da minha casa. Aí eu deixei ela abrir. De repente, a irmã virou e falou assim para mim: a congregação cristã no Brasil não é o CRAS. A congregação cristã no Brasil não é o governo. Eu falei, então tira a parte da obra da piedade. Simples assim. Não peça coleta para a obra da piedade. Se a obra da piedade não é para ajudar os necessitados que estão passando por apuros, então não peça mais coleta para a obra da piedade. Tira essa parte. E fica tudo bem, acabou o problema. Porque parecia que o dinheiro saía do bolso daquela irmã. Ela não me trouxe nada, gente. Eu já fui muito atendida pela Obra da Piedade. Eu não estou falando contra a Obra da Piedade. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando você está falando algo, você não está falando contra Deus. Eu não estou falando contra a Obra da Piedade. Eu estou falando contra aquelas irmãs
que vai levar tribulação na nossa casa, na nossa vida. Eu fiquei com dor de cabeça até meia-noite. Me deu uma dor de cabeça que não parava, que não sarava. Deu o que fazer para melhorar. Aí eu falei para a irmã, escuta aqui, deixa eu lhe falar um negócio. Se a obra da piedade não é para ajudar quem precisa, tira essa parte, para de pedir coleta para a obra da piedade. Simples assim, acabou o problema. Aí a irmã saiu nervosa, irritada. Como já tinha acontecido isso comigo outras vezes, eu fui e liguei lá pro irmão. Falei, irmão, aconteceu isso, eu acho o seguinte, se a obra da piedade não é para ajudar quem está precisando, não precisa pedir coleta para a obra da piedade. Porque a irmã veio da minha casa, eu estava descansando, a irmã ficou irritada, ficou nervosa e de repente falou para mim que a obra da piedade, que a congregação cristã no Brasil, que a obra da piedade não é o CRAS, não é o governo. E eu falei para ela que deveria tirar a coleta para a obra da piedade. Parar de ficar pedindo coleta para a obra da piedade. E acaba-se o problema. Porque tem irmã da obra da piedade que acha que é a dona do dinheiro da obra da piedade. A irmã veio na minha casa para me trazer tribulação. Ela não me trouxe um pacote de arroz, ela não me trouxe um pacote de feijão. Eu não pedi, eu não falei nada. E como já tinha acontecido isso comigo várias vezes, aquilo me deixou nervosa. Aí eu fui e falei para o irmão, é preciso dar conselho para as irmãs da obra da piedade, se tratarem mentalmente. Se não tem o que fazer, vai capinar uma horta, vai dar um banho no enfermo. Olha, gente, tem famílias que é assim, elas moram numa cidade, aí o parente precisa fazer tratamento na outra cidade, não há quem fica com aquela pessoa. Aí essas irmãs da obra da piedade podem muito bem fazer o seguinte, revezar entre elas, as atribuladas que vêm atribular a gente, revezar entre elas, uma fica de dia, outra fica de noite, e a família mora longe, às vezes não tem dinheiro para vir, às vezes está difícil, passando dificuldade, aí essas irmãs já ajudam nessa parte. E para de atribular a gente. Eu não estou falando contra Deus, eu não estou falando contra a congregação, não estou falando contra a obra da piedade, eu estou falando contra as atribuladas, que saem das suas casas para deixar a gente atribulada. Porque eu fiquei com dor de cabeça, gente. Gente, me doía a cabeça de uma tal maneira, porque eu cheguei cansada do serviço. Estava descansando. Me doía na cabeça de uma tal maneira que eu tomei 2 remédios de uma vez, não passou. Mas, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, nem todo mundo está preparado para ser da obra da piedade. Às vezes, não é orada, às vezes é colocada, é posto, porque gosta. É que nem a família que eu conheço, que todo mundo é do ministério, eu sou contra isso. Porque às vezes tem um irmão lá que serve a Deus 40 anos e não tem um ministério na congregação. E tem ensinamento do Brás que não pode haver isso. E, gente, as irmãs da obra da piedade que estão com problemas mentais, procura o SUS, procura se tratar, se cuidar, tomar um remedinho para se acalmar, para tirar a depressão, para tirar a ansiedade, para não trazer tribulação no lar dos outros. Entendeu? Se não tem o que fazer, vai capinar uma horta, vai lavar uma roupa, vai ajudar um enfermo. Mas não leva a tribulação na casa dos outros, não, gente. Pelo amor de Deus. Uma vez um irmão foi na minha casa, já era 10h30 da noite. Eu sempre tive animal. O irmão pegou, pôs o meu cachorro pra fora da minha casa e falou que meu cachorro tava com espírito. Aí eu falei pra ele, espírito tá com o irmão.
Porque os animais foram feitos por Deus. E outra coisa que eu vou falar para o irmão. Ele chegou na minha casa primeiro do que o irmão. O ensinamento é: deu 10 horas da noite, não vá na casa de ninguém fazer visita nem fazer oração. A não ser que a pessoa esteja realmente necessitada, enferma, acamada. Aí você vai lá e faz uma oração e saia para que aquela pessoa possa descansar. Mas se você for na casa do irmão para falar contra o animal dele, para pôr defeito, não vá, fique em paz na sua casa. O ensinamento da congregação é esse. E outra coisa, a gente tem que se pôr no lugar da gente. A minha mãe com meu pai me ensinou isso. Deu 10 horas da noite, não é para ir na casa de ninguém. Porque a pessoa trabalha, quer descansar, quer ter paz, quer ter sossego. Você vai lá 10 horas da noite, você vai deixar ela atribulada, porque ela precisa, no outro dia, acordar 5h30, acordar 6 horas da manhã. Entendeu? Isso a gente tem que ter com a gente. Como as irmãs da piedade que eu tô vendo por aí, estão todas enfermas. Porque só traz tribulação. As que estão vindo, as que vieram na minha casa até hoje, não todas, só me trouxeram tribulação. Aí eu passei pro ministério mesmo, falei: ó, irmão, isso tá errado. Isso tá errado, eu sou contra isso. Se não quer atender quem precisa, então tira a parte da coleta da obra da piedade. Simples assim, acabou o problema, porque tem irmãos da obra da piedade que tá achando que é dono do dinheiro da piedade. Eu sou contra isso. E gente, eu não estou falando contra Deus. Eu não estou falando contra a obra da piedade, porque eu já fui muito ajudada pela obra da piedade. Eu estou falando para rever a situação em si. Se as irmãs estão enfermas, é preciso rever isso, é preciso os irmãos mandar elas fazer tratamento psicológico, gente. Às vezes precisa de um antidepressivo, de um calmante, né? Nós estamos em tempos difíceis, gente. Se não tem o que fazer, fica quietinho lá no seu canto, na sua casa. Vai capinar. Eu capino a horta da minha casa, porque eu não posso pagar. Eu capino, eu oro a Deus, peço forças a Deus, eu vou capinar a horta da minha casa. E tô viva, não morro por isso. Porque eu não posso ficar devendo os outros, entendeu? Então essas irmãs atribuladas deviam fazer a mesma coisa. Lavar uma roupa, visitar um enfermo. Não é para trazer tribulação na casa dos outros. Essa irmã não me trouxe nada. Não me trouxe um pacote de arroz, um pacote de feijão, não trouxe nada. Isso já aconteceu comigo várias vezes. A irmã da obra da piedade entrar na minha casa e me deixar atribulada. Gente, vocês precisam entender, quando vocês estão falando de uma coisa, vocês não estão falando contra Deus, vocês estão falando o que vocês acham a respeito daquele problema, daquele fato. Porque nós somos feitos, nós temos nossos erros, né? Nós temos nossos problemas. Tem dias que nós não estamos bem. Essas irmãs, se não estão bem, precisam passar por psicólogos, precisam passar por terapeutas, precisam tomar remédios, precisam se cuidarem mentalmente, para que você precisa estar bem para ajudar o seu próximo. E falar para mim que a congregação cristã no Brasil não é o governo, não é o CRAS, que a obra da piedade não é o CRAS, não é o governo, eu acho assim, então, né? Não vamos ser hipócritas. Tira a coleta da obra da piedade, fica tudo na santa paz de Deus. E os irmãos também precisam parar de uma coisa, pôr uma família inteira para ser do ministério. Porque para mim isso não foi orado, não. Para mim foi
posto, que é diferente de orar. Quando se ora é uma coisa, quando se põe é outra. Eu não estou falando contra Deus. Para deixar bem claro aqui, eu estou falando que deveria ter uma reunião do ministério com a Irmandade, para a Irmandade expor o que acha sobre muita coisa na congregação cristã no Brasil. Eu acho que o mais certo deveria ser isso. Se a Irmandade está de acordo com uma família inteira seja do ministério, isso aí também deveria ter. Isso aí é super errado. Vem do braço que não pode. Aí tem uns aí que vão falar, ela tá falando demais, a congregação cristã é uma seita. Se você acha que a congregação cristã é uma seita, saia então da congregação cristã no Brasil e vai servir a Deus em outro lugar, porque Deus não vai te condenar por isso. Deus vai te amar da mesma maneira. E só para afirmar aqui, eu não estou falando contra Deus, eu estou falando que há problemas que podem ser resolvidos com diálogos, com conversa, com reunião entre o ministério, para que o ministério deixe a Irmandade falar o que a Irmandade tem para falar. Para evitar muita confusão, para parar de gerar muita confusão que eu vejo por aí. E isso não tem só eu estou falando da congregação, não estou falando das outras igrejas, porque cada igreja tem seus problemas. Então, eu estou falando assim, o que houve comigo. Mas eu passei por ministério. Eu passei por irmão no ministério porque eu acho assim, se vem na minha casa para me atribular, para tirar minha paz, já não é de Deus. Já não vem com a intenção de abençoar o meu lar. Não tem o que fazer, fica na sua casa dormindo, né? Ou se não vai capinar uma horta. Porque já me aconteceu cada coisa de irmã da Obra da Piedade vindo na minha casa que misericórdia. Porque eu não gosto de gato. Não gosta de gato, fica na sua casa. Porque eu não gosto de cachorro. Não gosto de cachorro, fica na sua casa. Entendeu? Não vai atribular os outros. E eu tenho um gato, tenho cachorro. Um dia uma irmã da Obra da Piedade foi na minha casa e falou isso pra mim. Eu falei, então a irmã deve orar a Deus, para Deus pôr amor no seu coração pelos animais. E conversar com o ministério, que a irmã não gosta de animal, então a irmã não pode ser da Obra da Piedade. Eu não estou falando contra Deus. Eu vou deixar isso bem claro, porque assim, se você falar alguma coisa, o pessoal fala que você está falando contra Deus. Aí começa a te... Tem uns que ainda começam a te rogar praga, né? Tem uns que não entendem as coisas, ainda começam a rogar praga na gente. Então é preciso separar uma coisa da outra. É preciso separar Deus dos problemas. Quando você está falando de um problema, você não está falando contra Deus. Entenderam? Todo mundo tem os seus problemas. Mas tem problema, e todos eles são solucionáveis. Só para constar, não estou falando contra Deus, porque tem muita gente que vai falar assim, tá falando contra Deus. Não estou falando contra Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus é tudo na minha vida. Eu estou falando daquilo que eu acho que é errado. E eu acho que deveria ter uma reunião do ministério para deixar a Irmandade falar o que sente, falar o que acha. E a irmã da Obra da Piedade aí, que tá com problema, fica na sua casa, não vai levar a tribulação na casa dos outros, não. Fica em paz na sua casa. Vai dormir, vai capinar uma horta, vai plantar flores. Entendeu? Gente, porque aconteceu isso comigo e é muito ruim. Entendeu? É muito ruim. É muito ruim isso. É uma situação assim constrangedora. É muito ruim. E eu falei tudo que eu sentia pro irmão do ministério. Eu falei, irmão, me aconteceu isso, já não é a primeira vez, eu acho errado.
Porque não tem lógica, não tem cabimento certas coisas que você vê, né? Mas cada um pensa o que quer. Cada um, como que se diz? Ninguém é obrigado a pensar que nem eu, né? Tem muita coisa que eu não acho certa, tem muita coisa que as pessoas que já é certa, o erro não está em Deus, o erro está em nós mesmos, né? E para aqueles que gostam de rogar praga isso, deve orar a Deus, né? Porque você não está falando contra Deus, você está falando contra aquilo que você acha errado. E foi isso que eu falei para o ministério. Falei pro irmão do ministério, ó, irmão, isso é errado. Então a gente precisa analisar bem as coisas antes de sair de casa. Veja se está bem, veja se é Deus mesmo que mandou você ir na casa da pessoa, né? Veja bem a palavra que vai sair da sua boca. Não vai levar a tribulação na casa do outro, não, que é ruim. Leva a paz, leva a luz, tranquilidade. Ok?